Tá correndo, né? Não pode falar também, acho que você gosta. Tô esperando, meu povo, que hoje tá todo mundo dormindo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje, técnicas de fritura para você nunca mais perder seus salgados por dificuldade de fritar. Não é verdade? Sejam bem-vindas, minhas salgadeiras, meus salgadeiros, que estão arrasando nos salgados. Estou apaixonada. Eu não sei se vocês viram, né? Mas hoje eu fiz coxinha de coração da Angélica Mazzotti. Lindas coxinhas. Pela primeira vez que eu fiz, ficou perfeita pra mim. Até mandei a foto pra ela. Angélica, ó, beijo pra você, meu amor. Um beijo pra você. Maravilhoso o seu trabalho, gente, maravilhoso mesmo, né? Já preparei aqui, coloquei aqui pra aquecer nosso óleo, tá? Enquanto isso, a gente vai começar com as nossas apresentações. Para o pessoal que ainda não me conhece, eu sou Gislene Cabral, sou salgadeira e eu ensino pessoas a trabalharem com salgados e a fazerem dos salgados a sua principal fonte de renda, tirando aí de 2 a 6 mil reais por mês trabalhando com salgados. É verdade? É verdade. É verdade, gente, porque eu trabalho com salgados há mais de 10 anos. E essas técnicas de trabalhar com salgados, que fazer salgados são técnicas. Técnicas desde a escolha do seu material, desde a escolha dos seus produtos, desde a escolha de como você vai fritar, do tipo de fritura, armazenamento, congelamento, resfriamento, para você chegar no ponto ideal aí do seu salgado, para você entregar um salgado de ótima qualidade para o seu cliente. E é isso que eu faço. Basicamente eu ensino as pessoas a lucrarem com salgados, tirando a sua renda, fazendo seu livro caixa, trabalhando com as suas divulgações, trabalhando com a sua lista de transmissão, trabalhando com os combos, com promoções e lucrando com salgados. E hoje nós viemos com a técnica de fritura. Técnica de fritura, dizendo, mas fritar tem técnica? Tem, meninas. Fritura tem técnica sim. Por quê? É um problema muito sério para quem está trabalhando com salgados ou começou a trabalhar com salgados e não sabem como fritar. E mais ainda, é importante você aprender essa técnica, sabe por quê? Porque essa técnica aqui você vai ensinar para o seu cliente. Sério? Sério. Vocês que precisam ensinar para o seu cliente essa técnica aqui. Principalmente para aquele cliente que leva para sua casa o salgado congelado ou resfriado para fritar. Se você entregar, falar para ele a técnica da fritura, você pode ter na certeza, além dele ficar grato com você, eu já falei para vocês sobre o gatilho mental da gratidão. Seu cliente vai ficar grato, por quê? Porque você está ensinando a ele como ele fritar lá na sua casa. E aí, quando ele for comprar um salgado, ele vai lembrar de quem? De você. Porque você ensinou a ele passo a passo como se frita um salgado. Gente, então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber. Fritar salgados, você precisa ou um tachinho, igual eu estou aqui com um tachinho, ou uma panela fina, grande. Por que, Gislene, grande?
porque o seu salgado precisa de espaço aqui dentro para fritar. Normalmente, as pessoas, quando vão fritar em casa seus salgados, elas pegam uma panelinha pequena, onde não tem espaço de movimentação ali com o seu salgado. E o que acontece? Coloca seu salgado ali, a temperatura do seu óleo abaixa, e quando a temperatura do seu óleo abaixa, até ele aquecer de novo, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que o seu salgado vai começar a cozinhar ao invés de fritar. E é aí, gente, aonde acontece de estourar, de desmanchar todo o seu salgado ali dentro. Sabe por quê? Porque aqui, ó, no fogão, para manter a temperatura aqui do fogão, ela é diferente da fritadeira, dessa fritadeira que eu tenho, ou daquela fritadeira 110 que muitas salgadeiras minhas utilizam também. E por isso, você não vai poder fritar em grande quantidade aqui. E como que você vai saber? Primeira coisa, já falei, um tachinho ou uma panela fina maior, para aquecer seu óleo mais rápido e não perder a temperatura. A panela mais grossa, ela demora a aquecer seu óleo e você perde a temperatura na hora que você vai fritar. Segunda coisa, o seu óleo precisa cobrir todo o seu salgado. Todo. Você não pode colocar uma quantidade de óleo que frita só uma parte e vai fritar outra parte. Por quê? Aquela outra parte ali que está esperando para fritar, ela começa a cozinhar, ao invés de fritar. E aí, o seu salgado pode estourar. Terceira coisa, utilize uma peneira para você colocar dentro do seu tachinho ou da sua panela. Se você não colocar essa peneira aqui, o seu salgado vai ficar direto encostado no fundo da sua panela, do seu tachinho. E aquela parte ali, o que acontece com ele? Começa então a queimar. E você vai ter muito mais dificuldade em fritar seu salgado aqui. Quarta coisa que você precisa saber é a temperatura do seu óleo. O que eu aconselho? Pega um palito de fósforo, meu óleo está aquecendo. Vamos jogar o palito de fósforo aqui dentro. Quando esse palito de fósforo acender, o seu óleo está na temperatura ideal para você começar a fritar seu salgado. Outra coisa, menina, que eu preciso que vocês entendam. Como no tachinho, aqui no fogão, a temperatura cai muito rápido, vocês não podem, em hipótese alguma, colocar grande quantidade, tá? Principalmente quem frita em panelas. Vai ter que fritar aos poucos, para não perder a temperatura do seu óleo aqui. Para o seu óleo não baixar a temperatura de uma vez e começar a cozinhar seu salgado. E aí, o que acontece? Outra coisa que vocês precisam saber. Ao lado, vocês precisam ter, ó, uma peneira, tá? Numa panela ou numa vasilha, que vocês vão tirar daqui e vão passar para lá, para poder terminar de escorrer o seu salgado. Jamais frite seu salgado aqui e leve direto ali para o papel toalha, porque a gente acredita que quando leva para o papel toalha, ele vai sugar o óleo. Na realidade não, ele vai sugar o óleo ali, mas como o seu salgado está em cima ali dele, o óleo vai continuar no seu salgado, então vai encharcar seu salgado. Então, organize uma panela ao lado, com um escorredor, com uma peneirinha, para você então escorrer ali o seu salgado.
tá bom? Frita aqui, vou ensinar técnicas para vocês, como vocês deixar o seu salgado mais sequinho, por mais que seja aqui no tastinho, na panela, você precisa deixar o seu salgado mais sequinho possível, né? Outra coisa que eu quero que vocês entendam, que é diferente a fritura numa fritadeira 220, igual essa que eu tenho, a água e óleo, que ela chega a 380 graus. É diferente a fritura naquela outra fritadeira 110. E é diferente a fritura aqui. Aqui, além do processo demorar mais, porque o seu óleo tem que estar bem quente. Bem quente, porque quando você coloca seu salgado, a temperatura baixa. E aí ele começa então a cozinhar. Então, para que isso não aconteça, deixa o seu palito de fósforo ali dentro. A hora que ele acender, tá legal para você começar a fritar. E mais outra coisa que eu quero que vocês entendam é salgado congelado. Você está entregando aí para o seu cliente salgado congelado, ou vai oferecer na sua lanchonete, ou vai fazer uma entrega de salgados congelados. Nunca, jamais tire ele de lá, principalmente aqui, ó. Você vai fritar no seu tastinho, na sua panela. Jogue direto na sua gordura. Por que, Gislene? Porque ele vai dourar aquela camada ali por fora e por dentro vai ficar empedrado o seu salgado, extremamente congelado. E na hora que você for servir para o seu cliente, o que vai acontecer? Ele vai reclamar do seu salgado aí, viu? E depois vocês não vão falar que eu não avisei. O que você tem que fazer então? Retira seu salgado do freezer, igual eu retirei aqui, uns 10 minutos antes. Quando você faz isso, dá um pré-descongelamento. E aí, o que vai acontecer? Vai dar tempo por dentro ali de dar uma amolecida. Outra coisa importante, fritou o salgado congelado, não entregue de imediato para o seu cliente. Por mais que você tirou 10 minutos antes, deixa ele, fritou, deixa ele ali quietinho, uns 10, 15 minutos, que é o período de tempo que ele vai então terminar de aquecer por dentro do seu salgado, para não ficar um salgado congelado por dentro, tá, meninas? Outra coisa importante que eu tenho para falar para vocês: vai entregar o salgado? É uma encomenda de 100? É bandejinhas que você vai entregar frito? Você terminou de fritar, não cubra seu salgado com isso filme ou abafe seu salgado. Mas Gislene, meu salgado vai esfriar. Olha, o que eu aconselho? Frite um pouco antes de você entregar para o seu cliente. Porque até você entregar para o seu cliente, ele vai receber um salgado quentinho ainda. Mas se você pega o seu salgado, abafa ele, o que vai acontecer? Ele vai continuar cozinhando, vai continuar aquecendo. E aí fica com a aparência daquele salgado encharcado, aquele salgado puxento, aquele salgado que você olha assim, parece que só tem óleo, mesmo não tendo óleo, mesmo você fazendo aqui o processo certinho aqui na hora de fritar. Então o correto é, seu cliente vai vir buscar o centro de salgados, frite uns 10, 15 minutos antes, monte as bandejinhas, não tampe, deixe ele ali aberto, forre um pano por cima, porque o pano ele então ventila, querendo ou não, ele acaba ventilando, né? Então não vai cozinhar seu salgado, ele vai manter aquecido e não vai cozinhar seu salgado. E se você passar um insufilme na bandejinha, ele vai começar a suar.
E na hora que ele suar, vai amolecer seu salgado. Aí seu salgado vai ficar com aquela aparência de salgado encharcado, vai ficar com a aparência de um salgado horrível. Então, não faça isso. Para manter salgado quentinho, bonitinho, com aparência linda para o seu cliente aí olhar com os olhos e dar vontade de comer, você precisa então criar técnicas na hora da fritura dos seus salgados, tá bom? E na hora também de você montar ali a sua bandeja, montar ali o seu combo, para você mostrar ali para o seu cliente a melhor versão dos seus salgados. Entendeu? Ó, meu palito ainda não acendeu, porém eu vou começar a fritar um pouquinho antes para mostrar para vocês o que vocês precisam fazer se vocês têm dúvida se o seu óleo, ó, eu sempre costumo colocar minha mão assim em cima para ver a temperatura. Quando você coloca aqui, você mais ou menos vai entendendo a temperatura do seu óleo. Mas se você tem dúvida, o que você precisa fazer? Você precisa colocar um salgado, Ó, meu óleo não está quente ainda. E o que você vai fazer? Se eu colocar mais salgado aqui dentro, gente, o meu salgado vai abaixar a temperatura do meu óleo. Baixou a temperatura do meu óleo, meu salgado não frita adequadamente. Ele vai cozinhar. E aí encharca seu salgado, fica com aquela aparência feia. E aí não é legal. Por que a peneira? Ó, por causa disso, ó. Com a peneira você movimenta aqui, ó, o seu salgado. Se você não tem a peneira e deixa ele direto aqui no tachinho, aí você vai ter que ficar com a escumadeira, virando o seu salgado, virando. Qualquer descuido que você tem, ele queima uma parte por baixo, fica outra por cima dourada, a parte por baixo queimada. Então, quando você tem, ó, aqui, ó, você faz esse movimento aqui, ó. Você gira seu salgado sem necessidade de você, então, ficar mexendo com ele ali dentro, tá bom? Deixando ele ali encostado. Então, primeira coisa, tem dúvida? Deixa esse salgado terminar de fritar antes de você colocar os outros salgados. Porque nesse período de tempo, meninas, o que acontece? Vai terminar aqui, ó, de aquecer seu óleo. E aí você garante então que seu óleo tá bom, tá na temperatura boa para você então começar, ó, a fritar o seu salgado. Outra coisa que eu tenho para falar para vocês: produzir os salgados. É salgado da hora? Gente, cuidado. Cuidado. Eu falo para vocês direto: salgado que não foi resfriado, a tendência dele é estourar. E aí ocasiona um acidente com você estraga seu salgado, você perde seu salgado, e não é essa a nossa intenção. Na verdade, não é essa a nossa intenção aqui. Nossa intenção, ó, tá quase bom. Nossa intenção é trabalhar com segurança, não é verdade? Então faça o seguinte: fez o salgado, é salgado para hoje, preocupe-se em levar para o seu freezer. Ainda mais para quem não trabalha com salgados por reposição de salgados, que é a técnica que eu ensino, né? Que é o controle de produção. Quando você faz o controle de produção, esse salgado meu aqui, nós produzimos ontem e estamos terminando de fritar ele hoje. O de hoje já vai iniciar a fritura amanhã. Então sempre o salgado vai estar naquele processo já de firmeza na massa, que a sua massa está firme ali, não vai correr o risco de estourar, tá bom? Não corre o risco aí de estourar seu salgado,
Porque a sua massa mole, você acabou de produzir sua massa, ela está quente. É uma massa quente. Aí você leva para a temperatura aqui do seu fogão ou da sua fritadeira, a tendência dela é inchar. Porque ela está mole. E aí é onde estoura seus salgados. Ó, tá frito. Fritou, meninas. Você não vai tirar ele daqui e vai levar direto lá pro seu papel toalha, não. Deixa ele um pouquinho aqui em cima. Por quê, Gislene? Porque aqui em cima do seu tachinho, ele vai secar o restante do óleo que tem. E aí, ó, fica um salgado sequinho. Aí sim, você leva para outra bandeja que você tem ali. Aí você coloca ele lá para ele terminar de secar o óleo, tá? Então vamos colocar. Agora sim, nosso óleo tá bom. Como o meu tachinho é grande, dá para me fritar aqui de 8 a 10 salgados. Porque ele é grande, tá, gente? Ele é grande. Se fosse um tachinho pequeno, uma panela, você não pode colocar essa quantidade. Você tem que colocar menor quantidade para você ter um espaço de movimentar ali dentro. Outra coisa, colocou o salgado, dá um tempinho para ele firmar a massa. Não pegue seu salgado, colocou lá, já começa a mexer aqui, não. Por quê? Porque a sua massa está naquele processo de firmar. E como eu falei para vocês, o óleo está quente, você coloca o salgado em baixa temperatura, você tem que dar um período aqui de uns 2, 3 minutos para ela começar a firmar a massa. Começou a firmar a massa, aí você começa então a movimentar o seu salgado. Porque quando você movimenta seu salgado aqui, ele frita de todos os ângulos. Se você não movimentar seu salgado aqui, o que vai acontecer? Ele vai grudar um no outro, e essa parte aqui por dentro, aonde grudou, vai ficar uma parte branca, além de pode correr o risco de estourar, porque você não fez esse processo aqui, ó, de mexer ele para ele desgrudar um do outro. Além de estourar, ele ainda fica com aparência feia, porque fica com aquela coloração ali branca, marrom, não fica um salgado frito uniformemente. Ó, e aqui, ó, outra coisa muito interessante, quando o seu salgado tá quase bom, a quantidade de bolhas aqui, ó, em cima, ela vai diminuindo, tá? Ela vai diminuindo. Você coloca seu salgado, cria aquele monte de bolhas, né? Aí na hora que ele está já quase todo frito, você já percebe que não tem quase nada de bolhas, ó. Olha só, meninas. Tá vendo? E aqui, por a gente ter deixado o nosso óleo esquentar bem, por a gente ter deixado, ó, fizemos a técnica de colocar um único salgado. A gente ergue aqui, espera, porque essa própria temperatura aqui, ó, vai terminar, ó, de secar o seu salgado. E o seu salgado não vai ficar encharcado. Agora, deixa eu desligar aqui, para eu falar com vocês. Olha só. Tá quente. Ó. Fritou o salgado uniformemente. Se você pegar no seu salgado, nenhum deles tá com óleo. Nenhum. Por mais que seja massa de mandioca, ó, essa coxinha minha é de massa de mandioca.
Presunto e queijo também, ó, é massa de mandioca. Todo mundo sabe que o salgado com massa de mandioca, ele absorve maior quantidade de óleo, né? Então, por isso, a tendência dele, se você não souber fritar aqui, é ele ficar com aquela aparência de encharcado, de gorduroso. Mas mesmo no tastinho, se você faz a técnica certinha, olha, o seu salgado fica seco. Vou quebrar para vocês verem, ó, sequinho. Está sequinho. Por quê? Porque o nosso salgado, ele é um salgado resfriado. Por mais que fosse congelado, tem que tirar antes, 10 minutos, 15 minutos antes, para ele dar aquela pré-descongelada nele. Deixar seu óleo aquecer ao extremo aqui. Para isso, joga um palito de fósforo. Acendeu, seu óleo tá bom. Tá em dúvida? Coloca um único salgado no seu óleo. Deixa ele fritar por completo. Fritou por completo, aí você tira aquele salgado e começa a fritar seus outros salgados. Importante, tachinho ou panela. Quanto mais fina, melhor é, porque ela não vai perder tanta temperatura aqui na hora de fritar. Porque a tendência de quando você coloca o salgado é baixar a temperatura. E aí, se ele for congelado, ele baixa mais ainda. E aí ela vai demorar muito mais tempo para poder aquecer então aqui. E se você fizer certinho, você vai entregar um salgado de qualidade, tá bom? Vai entregar o salgado, vai preparar as bandejinhas, coloque as bandejinhas, não cubra com isso o filme, tá? Na hora que você terminou de fritar. Deixa para cobrir na hora que você for mandar para os seus clientes, porque ele está quente. Quando você abafa ele, ele começa a suar, começa a molhar seu salgado e vai ficar com aquela aparência de salgado encharcado. Outra coisa interessante é você então explicar essa técnica para o seu cliente aí, se ele está levando o salgado dele, seu salgado para fritar em casa. Dê essa opção para ele. Olha, eu tenho bandejas prontas para você fritar na sua casa. Aí você vai me falar o seguinte: mas Islene, eu preciso ficar falando ali para o meu cliente, explicando. Sabe o que você pode fazer que é muito legal? Você pode tanto fazer à mão quanto você imprimir. Dicas da Gi. Dicas de fritura. Coloque uma panela grande, quantidade de óleo que cubra todo o seu salgado. Deixe aquecer. Coloque um palito de fósforo dentro. A partir do momento que ele acendeu, seu óleo tá bom para você começar a fritar. Importante, frite de poucas quantidades, de 6, 7 salgados. Importante, mexa o seu salgado com frequência para ele não ficar queimado só por baixo, queimar por baixo. Aí você coloca, importante, tire seu salgado e coloque ele para escorrer, no escorredor, em uma peneira, onde que escoa o óleo. Aí você coloca lá com todo carinho, dicas da Gi. E aí você manda esse papelzinho ali na embalagem para o seu cliente. Por quê? Porque você está ensinando o seu cliente a ele não perder o salgado dele, gente, na casa dele. A não acontecer dele pegar e jogar todo o salgado de uma vez e começar a cozinhar aquele salgado ali e derreter o salgado. E quando você faz isso, eu já falei para vocês antes e volto a falar, você ativa aí, ó, no seu cliente o gatilho mental da gratidão.
E é um gatilho muito forte isso. Porque o gatilho mental da gratidão, o seu cliente recebe alguma coisa sua, uma informação sua que ele não esperava. E quando ele não espera e que ele faz e dá certo, ele fica grato com você e vira seu cliente, cria fidelidade com o seu cliente. Entenderam? Outra coisa, está fornecendo aí para lanchonetes, para barzinhos, mesmo que a pessoa já frite, manda essa dica da Maria, dica da Joana, dica da Inês, dica da Márcia, dicas de fritura da Márcia. Não precisa imprimir se você não quiser, escreva manualmente, recorte bonitinho, deixa lá. Quando você for entregar para o seu cliente, você já manda a dica ali, coladinha ali em cima, para o seu cliente ler e fritar o salgado legalzinho lá na casa dele, tá bom? E aí você então dá a opção para o seu cliente. E quando você dá essa opção para o seu cliente ele sabe que ele não precisa comprar só o seu salgado frito, que ele pode armazenar, comprar salgados ali, porque gente, nem todo mundo tem tempo de ir lá na sua lanchonete ou de ir até na sua casa, ou até quer o salgado, mas naquele momento não tem como ir buscar, ou tá tarde, ou vai ter uma programação numa data especial, ou ela quer servir porçãozinha para os amigos que vai na casa, ou para os filhos levarem para a escola. Aí quando você dá essa dica para ele vira cliente seu, ele compra de você para fritar em casa e fideliza isso aí nas suas vendas, meus amores. São só cuidados que vocês precisam ter, cuidados para manter a qualidade do seu salgado. Outra coisa muito interessante, seu cliente está pegando salgados, aqui aparece muito, viu? Aparece pessoas que querem pegar salgados meus para revender. E aí o que eu oriento? Olha, não leva numa caixa de isopor não. Se você for levar numa caixa de isopor, deixa ela semi-aberta, porque se você abafar ela, o salgado ele vai encharcar, porque é massa, é óleo, vai continuar cozinhando, vai continuar liberando gordura ali. E aí na hora que vai vender um salgado, fica um salgado feio, né? E o interesse não é isso, o interesse é que eles virem clientes e fidelizem a nossa clientela. Fidelizem ali com a gente, lembra na hora que for comprar e a gente passa a ser referência de salgados. Que é isso que eu quero que aconteça, que vocês sejam referência na área de salgados aí na sua cidade, no seu estado. Que quando as pessoas pensarem em salgado, pensem em vocês, na qualidade dos salgados de vocês. E é muito importante você ensinar essa técnica de fritura para quem vai levar seu salgado para casa. Porque deixa eu contar uma historinha para vocês. Se seu cliente levar salgados para fritar em casa, estourar salgado, derreter salgado, você acha mesmo que ele vai falar que a culpa foi dele porque ele não soube fritar? Não. Ele vai procurar salgado em outro lugar, porque ele vai culpar o seu salgado. E aí, quando você manda essa dica de fritura para ele vai aprender a fritar o salgado corretamente. E aí, se ele errar, ele vai falar, vai voltar lá na sua dica de fritura e vai falar, o que eu fiz de errado aqui? Ela me mandou essa dica aqui, alguma coisa eu fiz de errado. Ele vai olhar. E se ele fez alguma coisa de errado, gente, realmente, ele vai saber que ele fez de errado e vai ficar grato por você estar alertando para ele o que ele tem que fazer corretamente, tá bom, meus amores? Combinado? Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não estou vendo postagens nenhuma. Um recadinho. Lembra que eu falei para vocês da massa de salgado assado que você pode congelar?
congelar ela? Hoje uma salgadeira nossa, a Lúcia, nem sei se ela tá na live, lá de São Paulo, mandou um áudio para mim falando: Gislene, que maravilha! Eu tinha uma massa, eu fiz o teste igual você falou. Guarde ela, tira antes, sove ela, dá um tempo para ela que ela vai voltar a ficar na mesma textura e você pode reaproveitar a sua massa. Ela fez, mandou a foto do salgado, do pão de pizza dela e ficou maravilhoso. Então, meninas, são técnicas que vocês vão colocar em prática todos os dias, tá bom, meus amores? Ó, beijos, coloquem em prática, tirem essa objeção de vocês que não dá para fritar, que salgado estoura, que salgado encharca. É só técnica que na hora de você fritar seu salgado, e seu salgado vai sair perfeito, tá bom? Quinta-feira a gente volta com um delicioso kit para o Dia das Crianças, para vocês já começarem a lançar final de semana, tá bom? Dúvidas? Deixe nos comentários, tá bom? E terça-feira que vem a gente volta com mais outros tipos de salgados, produção de salgados. Mandem fotos que eu reposto as fotos de vocês. Não esqueça de seguir o passo a passo, meninas. E vamos lucrar, salgadeiros e salgadeiras. Faça a cartilha certinho que tudo dá certo, viu? Meus amores, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Produzam bastante. Eu não quero ver vocês doentes. Quero ver vocês trabalhando, viu? Porque afinal de contas, nós nascemos lindas. Ricas não, né? Então por isso, ó, vambora trabalhar.